então o nosso estudo de hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon. O item número 5, Parábola dos Talentos, uma parábola bastante conhecida nos estudos evangélicos, né, a partir do item número 6, e ela traz para nós uma mensagem muito profunda a respeito da nossa presença aqui no mundo como espíritos encarnados. Às vezes, quando a gente fala sobre essa questão de sermos espíritos encarnados, de sermos espíritos imortais e tudo mais, como já falamos disso anteriormente, dá a impressão de uma ideia fora da nossa realidade, longe do nosso alcance, muitas vezes até uma ideia utópica, né, daquelas que fogem, né, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Bom dia, Well. Mas é importante, quando nós estudamos a doutrina espírita, nós lembrarmos que, embora a nossa visão se expanda para uma história pregressa, para uma história futura, para a vida no mundo espiritual, nós vemos que os detalhes do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, são aquelas pecinhas de um quebra-cabeça que vão se encaixando nesse grande contexto. Então, falarmos que nós somos espíritos imortais não faz com que nós olhemos em direção ao horizonte, deixando a nossa vista se perder de vista, e a nossa mente então começar a divagar. A gente olha para o momento em que nós estamos, para o local onde nós estamos pisando, para a condição de vida que nós temos, e percebemos que esse momento nosso faz parte dessa grande trajetória de imortalidade. Então a gente começa a focar a nossa atenção nessa circunstância, nessa experiência que nós estamos vivendo, mas também projetando a nossa visão para o futuro, sabendo que aquilo que nós vivenciamos hoje, as decisões que nós tomamos, as oportunidades que nós aproveitamos, também vão ser aproveitadas durante essa longa viagem que nós estamos realizando. Bom dia, André. Então essa parábola dos talentos, ela chama a nossa atenção não apenas para esse nosso momento, mas nós observamos também tudo aquilo que nós vivemos anteriormente, o modo como nós nos preparamos para esse nosso momento e o que isso vai trazer de consequência para nós no futuro, de acordo com as escolhas que nós fizermos. Então, ao estudarmos um capítulo como esse, Servir a Deus e a Mamon, nós colocamos frente a frente duas situações importantes. Aquela situação onde a nossa vida é vivida tendo como ponto fundamental o nosso crescimento espiritual, a nossa espiritualização, e por outro lado nós temos então aquela vida voltada apenas para aquilo que o mundo pode nos oferecer, o mundo físico pode nos oferecer. Então eu venho para cá para aproveitar, né, Sucupira, bom dia, para aproveitar tudo aquilo que me proporciona prazer, me proporciona algum tipo de conquista, me proporciona uma posição, me coloca numa condição de importância, seja a forma como eu souber utilizar aquilo que vem para mim como oportunidades da vida. Então eu posso aproveitar agora, eu tenho que aproveitar o máximo possível para conquistar aquilo que eu quero, para conquistar aquilo que eu desejo, e isso nós observamos com muita facilidade no nosso mundo hoje, quando vemos as pessoas vivendo suas vidas de um modo comum, de um modo simples, de um modo mais ousado, de um modo equivocado. Nós ligamos a televisão e vemos ali então as guerras, os escândalos, os vícios, os crimes, mas vemos também as pessoas que procuram, dentro daquilo que é possível, viver com dignidade, mas sempre assim observando, eu estou tentando fazer da minha vida o melhor que eu posso, porque é um princípio que ela tem. Muitas vezes faz isso de um modo inconsciente, né? Como nós já vimos em depoimentos que chegam para nós do mundo espiritual,
como por exemplo aquele que é publicado lá no livro Céu e Inferno, que a gente vai estudar em breve, né, a parte dos exemplos, que mostra para um espírito que chegou no mundo espiritual numa condição de espírito mediano, mas um espírito que viveu muito bem sua vida, chegou no mundo espiritual, sendo recebido pelos amigos que ele conquistou durante a sua história. E aí ele dizia assim, olha, eu vivi minha vida do modo como eu achava que era certo, e utilizando as bases morais que o Espiritismo tanto estuda, né, que Jesus trouxe para todos nós, ele dizia assim que, mais ou menos, que ele se considerava, naquele momento agora, da sua desencarnação, muito mais espírita do que ele se imaginava. Porque ele viveu inconscientemente todos esses princípios e depois se reconheceu no mundo espiritual como aquele que soube aproveitar a sua existência terrena da melhor forma possível para o seu próprio crescimento. Então vemos hoje que, por princípio, muitas pessoas, por uma questão de princípio pessoal, pessoas fazem suas escolhas, vivem com dignidade, tentam se tornarem úteis, produtivas para si mesmos, para outrem e tudo mais, mas de um modo geral a gente vê na televisão que cada um tenta sobreviver, passando por todas essas experiências que são dolorosas, como se dependessem de uma lei selvagem para sobreviver. E aí então tentam aproveitar aquele momento a todo custo, apenas para o seu próprio benefício, sem se perguntar o que virá depois. O que vale é que eu tenho aquela oportunidade e eu tenho que aproveitá-la da melhor forma. Mesmo que isso seja ilegal, mesmo que isso seja imoral, mesmo que isso seja um desperdício de talentos, que é o que a gente vai estudar hoje, mas o que importa para mim é viver aquilo lá. Então a gente viu que, colocando frente a frente uma perspectiva de vida espiritual e uma perspectiva de vida material, nós vemos que no nosso mundo de hoje é muito natural que as pessoas vivam os seus interesses materiais como se a sua sobrevivência dependesse disso. É claro que a nossa sobrevivência aqui depende de muito esforço, mas são esforços direcionados também para o crescimento dentro dessa perspectiva espiritual, e não simplesmente o vale tudo para sobreviver. Então a gente começa a olhar, e eu sempre chamo atenção durante os nossos estudos, bom dia, dono de mim, para que nós utilizemos o mundo à nossa volta, tudo aquilo que nós vemos no mundo, tudo aquilo que nós aproveitamos do mundo, como nosso grande laboratório para a aplicação desses ensinamentos que nós recebemos hoje. Não acreditarmos assim que nós estamos falando de personalidades fictícias, de situações que são fantasiosas, mas que são reais. Quando nós vemos assim, como temos conversado ultimamente, aqueles refugiados lá na Europa, as guerras civis que acontecem na África, as diferenças sociais nos grandes centros urbanos, tudo isso para nós são situações reais, causadas exatamente pelos tipos de escolhas que nós fazemos. Cada um fazendo a sua própria escolha, muitas vezes colocando o egoísmo como ponto fundamental, e aí então traz para nós essas consequências trágicas. Então vemos que as coisas não acontecem por acaso, elas acontecem como consequência de escolhas. Então esse nosso estudo de hoje, dentro do capítulo de optarmos por uma vida material ou por uma vida espiritual, lembrando que vida espiritual não significa que você precisa morrer para isso, você nunca deixa de ser espírito. Você estando encarnado ou desencarnado, né, numa dimensão ou noutra, a gente sempre vai ser espírito, então a gente tem que viver em função do crescimento, né, desse nosso crescimento espiritual. Então, tanto no mundo físico como no mundo espiritual, nós podemos fazer escolhas, realizar atividades, aproveitar as situações que chegam para nós, sempre tendo em vista esse nosso crescimento espiritual, que nada mais é do que o nosso crescimento moral. Já que o mundo moral é exatamente o mundo dos espíritos. Então, estando aqui no mundo físico ou no mundo espiritual, o nosso crescimento espiritual se dará da mesma forma, aproveitando experiências diferentes de acordo com cada dimensão. Já quando nós pensamos apenas no crescimento do nosso ego,
apenas no crescimento da nossa vaidade, aí sim o mundo físico para nós é o cenário perfeito, que oferece para nós todas as circunstâncias e oportunidades para que a gente valorize muito mais aquilo que eu acho que eu sou do que aquilo que eu realmente sou. Então, para nós aqui, o nosso estudo vai fazer com que desperte em nossa consciência exatamente a importância de aproveitarmos a nossa existência aqui hoje para que nós consigamos, de fato, promover essa transformação gradual que nós estamos promovendo no nosso dia a dia, para fazer com que nós utilizemos essa encarnação, que é uma oportunidade preciosa e complexa também, para que tudo aquilo que nos foi oferecido, em termos de recursos e oportunidades, sejam bem aplicados e não desperdiçados, como lamentavelmente nós vemos hoje. E o detalhe importante é que, ao analisarmos esse cenário mundial que nós estamos vendo, o cenário social onde nós estamos, nós vemos que as pessoas procuram agir dessa forma, muito mais movidas, ou elas agem dessa forma, muito mais movidas pelo instinto do que necessariamente pela intenção. A gente comentou sobre uma situação delicada que envolve todas as escolas religiosas, que é exatamente a função que elas têm, que é educar o espírito, para que o espírito possa crescer, possa se desenvolver, e a incapacidade que estão demonstrando de realizar esse trabalho. Então se colocam naquela condição, mas não são capazes de realizar a sua função, seja por uma questão de filosofia, seja por uma questão de incapacidade dos seus recursos, seja porque os seus interesses estão voltados para outras conquistas. Então pensamos assim, de que modo que o homem pode chegar a Deus? Através da sua elevação espiritual. A quem cabe essa tarefa de elevação espiritual? As escolas religiosas. E o que elas estão fazendo efetivamente para fazer com que o homem se aproxime mais de Deus? O que nós vemos então, como resultado negativo desse processo, é exatamente fazer com que haja uma ruptura na sociedade, onde cada um acredita numa coisa e as pessoas começam então a se ver como concorrentes, como inimigas, começam a trazer uma mensagem de incredulidade, descrença, fantasia, dogma, misticismo. E aí então você pensa, bom, eu preciso dessa religião, porque é uma necessidade que eu tenho de me aproximar de Deus, e eu não vejo uma outra forma que não seja por ela, já que eu fui educado para entender que ela é a responsável por essa elevação, ou por fazer essa ponte entre os espíritos encarnados e o próprio Deus. Bom dia, fraterna. Então, por não acreditar mais nas instituições, ou por não entender o seu real papel, e também por não receber uma educação devida, eu desejo o mundo espiritual, desejo essa aproximação com Deus, mas eu invisto então os meus esforços para viver aqui no mundo físico da melhor forma possível. Então, ao mesmo tempo que eu desejo me aproximar, não encontro aquilo que eu procuro efetivamente, eu me garanto então vivendo motivado pelos meus instintos. Porque o que vale, já que eu estou aqui, eu tenho que sobreviver. Então eu vou tirar do meu caminho aquele que me atrapalha, eu vou conquistar aquilo que me dá conforto. Vou procurar criar situações que me favoreçam de alguma forma. Então nós vemos que o nosso comportamento equivocado, valorizando muito mais a vida física do que a vida espiritual, ela não é simplesmente uma escolha. Ela acaba surgindo como falta de escolha. Já que eu não sei viver de uma outra forma, e já que esse caminho para o mundo espiritual, para mim, não traz essa grande convicção, então eu prefiro me garantir sobrevivendo da melhor forma possível.
Então esse é um equívoco que nós temos agora. Valorizamos muito mais as instituições do que a mensagem que ela transmite. Exatamente porque as próprias instituições não entenderam o seu papel de decodificar, de instruir a respeito dessa mensagem. E se nós não tomarmos cuidado, a doutrina espírita pode caminhar para o mesmo caminho. Quando nós começamos então a acreditar que a doutrina tem um papel apenas de demonstrar fenômenos ou de se colocar como mais uma concorrente. Então nós temos que prestar atenção sempre, não importa qual é a edificação, o prédio onde aquela instituição se encontra, não importa quais são os seus representantes, não importa quais são ali os seus dogmas, o que importa sempre é a mensagem. Aí sim nós vamos começar a nos aproximar de Deus, entendendo exatamente que somente através do Espírito é que nós chegaremos então até a presença dele. Do contrário, fisicamente a gente não vai conseguir. Por isso então não adianta nós valorizarmos o físico se não valorizarmos o nosso aspecto espiritual. Então sempre é a mensagem de educação moral, de educação espiritual, de esclarecimento, e não de nos fixar cada vez mais aqui no mundo físico. E nós percebemos isso, dessa fixação que nós temos pelas nossas crenças, é que ao chegarmos no mundo espiritual, e são muitos os depoimentos que chegam para nós a esse respeito, nós chegamos levando as nossas crenças. Então eu chego no mundo espiritual abraçando essa ou aquela religião, como se lá no mundo espiritual eu também dependesse dela para me aproximar de Deus. Eu tenho que procurar a instituição, eu tenho que procurar o livro sagrado, eu tenho que procurar um representante. E mesmo estando no mundo espiritual, eu acredito estar dependente disso. De tão forte que é a doutrinação que nós recebemos aqui no mundo físico. Chegamos no mundo espiritual não como seres independentes e esclarecidos. Chegamos como espíritos dependentes ainda dessas crenças e muito presos àquilo que ela trazia aqui no mundo físico. Então ela diz assim, que aqui no mundo físico você precisa praticar esse ritual, você precisa frequentar essa instituição, aí você se liberta como espírito e você acha que continua ainda dependente daqueles rituais. Continua ainda necessitando de estar na presença daquelas instituições, ou presente naquelas instituições. Então vemos assim que na verdade nós vemos o nosso mundo desorientado, cheio de instituições, mas nenhuma cumprindo o seu verdadeiro papel, fazendo com que as pessoas valorizem muito mais a presença aqui no mundo físico do que necessariamente se elevar espiritualmente. Daí então o trabalho que os espíritos estão fazendo já há muito tempo, não por causa do título de doutrina espírita, mas os espíritos estão se manifestando através desses recursos da mediunidade para fazer com que nós entendamos essa realidade espiritual de uma forma diferenciada. Feliz para a doutrina que nasceu em função dessas manifestações. Mas não é a doutrina que fará com que isso se transforme, mas é exatamente essa mensagem que vem sendo trazida. Esse tema, mais uma vez, como nós dissemos, Deus e Mamon, fazendo essa relação de mundo espiritual com mundo físico, interesses morais com interesses materiais, a princípio para nós mostra que é algo incompatível. Ou você pode fazer uma coisa ou você pode fazer outra. Mas na verdade, quando a gente começa a se aprofundar nos estudos doutrinários, nós começamos a entender que a vida no mundo espiritual é essencialmente moral. A vida no mundo físico, no mundo material, é uma vida de tarefas, de trabalho, de aproveitar as oportunidades, de aproveitar os recursos, para fazer com que nós então nos desenvolvamos. Então, não são duas existências incompatíveis. Do contrário, nós não teríamos por que encarnarmos. Então nós estamos aqui agora. Só que a questão não é onde nós estamos, mas é a forma como nós lidamos com esse local onde nós estamos e na forma de existência que nós temos agora, que agora está voltada para as nossas atividades aqui no mundo físico. Então nós temos aqueles que chegam aqui no mundo espiritual, muitas vezes acreditando viver essencialmente o mundo espiritual, como o próprio Kardec já comentou, e
também recebemos os esclarecimentos dos Espíritos quando se fala sobre a vida contemplativa. Nessa vida contemplativa, então, eu venho para o mundo material para viver uma vida de adoração. E a pergunta é, mas o que você veio fazer exatamente aqui? Você saiu do mundo espiritual, onde você vivia essa adoração, veio para o mundo material, como se fosse ali um acidente, ou uma punição, ou um castigo, querendo viver no mundo espiritual sem aproveitar as oportunidades que são oferecidas agora para todos nós. Então, estarmos no mundo espiritual, desenvolveremos atividades relativas a essa dimensão. Estarmos no mundo físico, temos a oportunidade de desenvolver atividades relativas a esse ambiente onde nós estamos. Mas o foco, o objetivo sempre será o mesmo, o nosso crescimento espiritual. Vamos então aqui para o nosso texto de hoje, que é exatamente a parábola dos talentos, né? Uma das mensagens talvez mais conhecidas, né? Mais citadas. Ela se encontra publicada lá no livro de Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30. Vamos analisar aqui a mensagem e depois a gente faz a sua interpretação. Diz assim: porque assim é como um homem que, ao ausentar-se para longe, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. E deu a um 5 talentos, a outro 2, e a outro deu 1, a cada um segundo a sua capacidade, e partiu logo. Então essa palavra talentos, ela nada mais é do que uma moeda que tem um valor monetário. Então, na verdade, ele falou, olha, eu vou viajar, vocês recebam então aqui esses valores e cuidem para mim. Quando eu voltar, então, eu pego de volta ali e a gente faz uma análise, uma contabilidade daquilo que foi aproveitado. O que recebera, pois, 5 talentos, foi-se e entrou a negociar com eles e ganhou outros 5. Da mesma sorte também, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que havia recebendo 1, indo-se com ele, cavou na terra e escondeu ali o dinheiro do seu senhor. E passando muito tempo, veio o senhor daqueles servos e chamou-os às contas. E chegando-se a ele, o que havia recebido os 5 talentos apresentou-lhe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, tu me entregastes 5 talentos. Eis aqui tem outros 5, mais que lucrei. Seu senhor lhe disse, muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei a intendência das grandes. Entra no gozo do seu senhor. Da mesma sorte apresentou-se também o que havia recebido 2 talentos. E disse, Senhor, tu me entregaste 2 talentos, e eis aqui tem outros 2 que ganhei com eles. Seu senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, já que foste fiel nas pequenas coisas, dar-te-ei a intendência das grandes. Entra no gozo do Senhor, do seu senhor. E chegando também o que havia recebido 1 talento, disse, Senhor, sei que és homem de rija condição. Cegas onde não semeaste, e recolhes onde não espalhaste. E temendo que fui, e escondi o seu talento na terra. Eis aqui tens o que é teu. E respondendo o seu senhor lhe disse, servo mau e preguiçoso, saiba que cego onde não semeei, sabia que cego onde não semeei, e recolho onde não tenho espalhado. Devias logo dar o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu, teria recebido certamente com juro que era meu. Tirai-lhe, pois, o talento, ou tirai-lhe-ei, pois, o talento, e dai ao que tem 10 talentos. Porque a todo o que tem, dar-se-lhe-á e terá em abundância. E ao que não tem, tirar-se-lhe-á até o que não tem, até o que tem. Ao servo inútil lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Bom, aqui é uma parábola. E como sendo uma parábola, é uma história contada que traz para nós um cunho moral. Né? Bom dia, Armando. Bom dia, Negrão. E esse cunho moral para essa mensagem
trata exatamente não de dinheiro, não de valores, mas esses talentos, como o próprio nome diz para nós, refere-se dentro da sua interpretação literal, os talentos que nós temos, os dons que nós possuímos, as habilidades, mas também as oportunidades que chegam para nós. Então, durante a nossa programação reencarnatória, e nós não podemos falar da nossa vida aqui no mundo material sem tratarmos da nossa programação, afinal de contas, nós temos ali um plano de ação que aponta para nós as experiências e necessidades que nós temos para o nosso crescimento. Então, todos nós chegamos aqui com uma programação. Então, como nós falamos no início, não adianta a gente querer olhar para trás, lá para trás da nossa existência, ou olhar lá para frente na nossa existência e começar devagar, imaginando o que poderia ser, o que será, sem valorizarmos aquilo que é nesse momento, que nada mais é do que uma peça que se encaixa nessa trajetória vinda do passado em direção ao futuro. Então, estarmos aqui hoje não é o acaso. Ninguém nasce por acaso, não existe aquela história de que eu não pedi para nascer. Todos nós aqui estamos já há muito tempo vivendo essas experiências. Mas são experiências que não são casuais, mas são experiências muito bem direcionadas, planejadas, orientadas para um objetivo. Então, ao fazermos a nossa programação reencarnatória, felizmente ou infelizmente, nós não sabemos dos seus detalhes, mas todos nós sabemos que o objetivo das experiências que nós vivemos, por mais felizes que sejam, ou por mais dolorosas que sejam, tem um objetivo único, que é exatamente o objetivo da nossa evolução. E isso para nós é ponto pacífico. Então não importa se eu nasci num país desenvolvido, onde eu tenho todo o conforto, tenho todas as facilidades, não importa se eu nasci num país miserável, se eu nasci num país violento, não importa se eu tenho todos os recursos à minha disposição, ou se eu não tenho recurso nenhum. O que importa é que cada um, vivendo uma experiência específica, tem como propósito fundamental o seu próprio crescimento. Ou seja, nós reencarnamos numa condição, e a proposta é, ao desencarnarmos, nós apresentaremos uma melhora, uma evolução. Para aquele que se estaciona, mesmo que não tenha realizado grandes transformações, teve a oportunidade de refletir sobre aquilo que tem vivido. Então, na nossa programação, nós temos ali onde, como, quando, com quem nós vamos reencarnar. Então, nós podemos hoje analisar as nossas próprias vidas. De que forma que as nossas vidas se desenvolvem hoje? Quem são as pessoas que estão próximas? Qual é a nossa condição existencial? Quais são as oportunidades que nós temos? Que tipo de habilidade nós temos? Que tipo de resultado nós apresentamos? Cada um fazendo a sua própria análise. Agora já é algo mais subjetivo. Cada um começa a se ver dentro desse contexto, tentando imaginar a sua própria programação, tentando fazer uma autoavaliação daquilo que era e daquilo que deseja ser. E aí, então vemos essas parábolas dos talentos, ou essa parábola dos talentos. Nessa parábola nós vemos então que recebemos todas essas oportunidades. Recebemos ou desenvolvemos as nossas habilidades, porque o dom não é algo que nós ganhamos. Não é um programa que se instala no computador, eu não sei fazer isso, e de repente vem para mim um programa instalado em que eu aprendo a fazer isso. Como se fosse naquele filme de Matrix, onde uma programação traz uma habilidade. Nós desenvolvemos essas habilidades. Então aquilo que nós sabemos fazer, que é muito comum inclusive, né, até de uma forma meio engraçada, a gente pensa assim, na próxima encarnação eu quero vir músico. Quero ser assim um artista que tenha grande habilidade musical. Como se no mundo espiritual fosse fazer a instalação de um programa dizendo, a partir de agora você tem habilidade com tal instrumento. Como se nós não tivéssemos que aprender esses instrumentos para trazer esse aprendizado. Na próxima encarnação, eu quero nascer um grande empresário. Será um grande empresário sem dúvida nenhuma,
se você tiver desenvolver habilidades administrativas, desenvolver competências para ocupar essa função. Do contrário, você vai ser um desastre. Porque você pode nascer numa família rica, ser o herdeiro de um grande patrimônio, e em pouco tempo você vai jogar tudo isso fora, porque você não tinha habilidade para isso. Então não é algo que nós pedimos, né? A mesma coisa acontece com as nossas próprias dificuldades. Na próxima encarnação eu não quero ter esse vício. Na próxima encarnação eu não quero ter esse tipo de problema moral. Não é algo que se apaga também, como eu disse, já que nós instalamos os programas das nossas habilidades e talentos, nós não podemos desinstalar simplesmente, né? Pois é, exatamente, Armando. Então nós não podemos simplesmente desinstalar as dificuldades que nós temos se nós não os superarmos. Então, de qualquer forma, nós chegamos aqui trazendo tudo aquilo que diz respeito às nossas conquistas e também às nossas dificuldades. Quando se fala, então, dentro dessa parábola, mostrando sobre a mensagem que ela passa para nós, é que nós vemos que nós tivemos ali 3 personagens. Uma das personagens recebeu 5 talentos, significa que ele saberia lidar com essa grande quantia de dinheiro. Fazem avaliações que podemos imaginar que um talento, por exemplo, seria ali uma grande soma de dinheiro na atualidade. Então, se aquele indivíduo recebeu 5 talentos, não foi aquele unidunité para escolher um deles, para oferecer 5, depois para outro 2 e para outro só 1. Aquele que recebeu 5 talentos, sem dúvida nenhuma, era aquele que já demonstrava uma competência para administrar esse recurso. Do contrário, seria um senhor muito imprevidente que colocaria nas mãos de um incompetente uma grande quantidade de dinheiro. Então ele deu 5 talentos porque aquele tinha a habilidade para poder lidar com essa quantia. Aquele outro recebeu 2 talentos porque tinha habilidade para lidar com essa quantia. E aquele outro recebeu apenas 1 talento. O importante lembrar, e isso faz uma relação com aquela mensagem, com aquela passagem do Evangelho que fala sobre os trabalhadores da última hora, que não importa o horário em que você chega para trabalhar. Você será tratado da mesma forma, mas o que importa é que você veio trabalhar. Então houve aquela reclamação daqueles que chegaram logo de manhã, aqueles que chegaram no meio da tarde e aqueles que chegaram em cima da hora. E no momento do pagamento todos receberam a mesma quantia. Aí houve aquela divergência de aqueles que chegaram antes não concordarem, mas eu estou aqui desde de manhã, ele acabou de chegar. Então, na verdade, o que vale são as pessoas estarem disponíveis para o trabalho. Nesse caso, dessa parábola dos talentos, não importa a quantia que cada um recebeu. O que importa é que cada um recebeu aquilo que era capaz de administrar. E como tem aquela mensagem que nós lemos também, a cada um segundo a sua obra, ou como nessa passagem aqui do versículo 15, diz assim, a um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. Então, se aquele que recebeu 1 talento tivesse feito bom proveito dele, ele seria congratulado com tanta intensidade como aquele que recebeu 5. Porque a grande questão moral dessa passagem, dessa mensagem, não é para nós a quantia, mas é o que nós fazemos com essa quantia. É a nossa atitude, a nossa iniciativa. Então cada um de nós recebeu seu próprio talento. Alguns receberam habilidades, ou chegaram aqui com habilidades artísticas, outros com habilidades humanitárias, outros com habilidades domésticas, outros com habilidades administrativas. Cada um com a sua própria habilidade. E aos olhos de Deus não importa se você ganhou muito ou ganhou pouco, o que importa é o que você fez. Tenha fé, Angelina. Então nós ficamos muitas vezes assim impressionados, né, de pegarmos, por exemplo, uma referência como Chico Xavier. Aí vemos ali então o trabalho mediúnico maravilhoso que ele fez, o trabalho social que ele fez, a referência que ele se tornou. E aí então nós nos vemos tão pequenos diante de alguém que realizou tanto, de pensar assim, eu recebi apenas 1 talento, ele deve ter recebido 100 talentos.
Na verdade, o que nós observamos é que não é a quantidade de talentos que nós recebemos, mas é assim, se ele fez aquilo que ele fez, é porque ele tinha capacidade e competência para aquilo. E o detalhe importante, que é o outro lado que ninguém percebe, ai dele se não tivesse feito aquilo, tendo aquela capacidade. E nós vemos muito isso, imaginamos, por exemplo, dentro do meio espírita, ou mesmo fora dele, assim dentro desse universo religioso, quantos são os espíritos que reencarnam com uma missão de conduzir pessoas, de levar uma mensagem de esclarecimento e se desviam do meio do caminho? Quantos médiuns aproveitam a sua mediunidade apenas para sua autopromoção, tendo se comprometido com um trabalho extremamente complexo de esclarecimento e auxílio? Quantos foram aqueles que, dentro de uma instituição religiosa, tinham como mensagem, literalmente, conduzir aquele rebanho, e ele aproveitou aquela posição para sua autossatisfação? Então, aquele que realiza muito, realiza porque ele tem capacidade de realizar muito. Aquele que realiza pouco, é porque tem capacidade de realizar pouco. Agora, o detalhe é, se você mesmo com esse pouco, você não faz nada, ou se você recebeu muito e você não faz nada, a dor, o sofrimento será a mesma. Então isso faz com que nós não façamos essa comparação. Se ele fez aquilo é porque ele pode fazer. Não adianta eu olhar Madre Teresa de Calcutá e ficar pensando assim, aquela era mulher de verdade, aquele era um espírito valioso. Ah, mas eu sou mais ou menos. Não, eu não sou mais ou menos. Aos olhos de Deus nós não temos aqueles que são preferenciais ou não. Toda criatura tem o seu valor. Só que também é considerado o nível evolutivo de cada um. Então, dentro do nosso nível evolutivo, se eu fizer mais do que aquilo que eu me programei para fazer, a gente chegou a comentar sobre isso essa semana, aquele arroz com feijão básico, eu tinha a oportunidade de fazer. Me relacionei com pessoas que poderiam me ajudar a aprender um pouco mais, ou lugares de trabalho onde eu poderia servir de um modo mais produtivo. Situações onde eu poderia aproveitar aquilo que eu sei, aquilo que eu sou capaz de fazer, para poder transformar aquela situação em algo melhor. Se eu não fiz nada disso, significa que eu simplesmente vim cumprir aquilo que eu vim fazer, desperdiçando a oportunidade daquilo que eu poderia fazer mais. Ao mesmo tempo que, se eu tenho grande habilidade e eu vou aproveitando, na verdade a gente olha e se admira por aquilo que as pessoas fizeram. Nossa, mas ele fez um trabalho maravilhoso, que bom que ele fez e muita gente se beneficiou, mas parabéns para ele que conseguiu aproveitar aquilo que chegou para ele, as oportunidades que ele teve. A Norma colocou, né, não colocar a luz debaixo do alqueire. Aí é exatamente o desperdício que a gente vê, que você tem a oportunidade de iluminar e você não faz. Por uma questão de preguiça, de decepção, mas essa decepção vem em torno do quê? Em torno de um capricho pessoal que não foi satisfeito. Aí então, já que eu não consegui aquilo, então eu vou parar de fazer aquilo que eu deveria fazer. André lembrou, né? Será que se tivéssemos recebido os mesmos talentos que Chico, teríamos conseguido trilhar o mesmo que ele? Aí, André, vem a grande sabedoria. Aquele senhor que distribuiu aquelas moedas 5 para um, 2 para outro e 1 para outro, sabia na mão de quem estava colocando esses valores. E também uma questão sábia, e até dentro dessa visão amorosa de Deus, ele não faria isso, porque do contrário, ele nos colocaria numa condição de derrota prevista. Sabendo que eu não tenho condições para isso, por que me atribuiu tamanha responsabilidade? Eu vou falhar, e essa minha falha será muito penosa para mim. Por isso, então, a gente sempre pensa que tudo vem da coisa do jeito certo. Sabe aquelas... A gente começa agora a pincelar todas essas mensagens que a gente vai ouvindo. Ninguém carrega uma cruz mais pesada do que pode suportar. A cada um segundo as suas obras. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Todas essas mensagens começam a fazer sentido a partir de agora. Que nós cometemos o erro à vista e Deus cobra em prestações suaves para que a gente possa, de acordo com a nossa capacidade, irmos diluindo aquele erro que foi cometido. Para nós vemos situações na nossa vida que dá a impressão de que chegou ao extremo. Nossa, eu cheguei num ponto insuportável da minha vida. Esse insuportável é só uma parcelinha daquilo que nós fizemos.
Por isso, então, cada um de nós recebe exatamente, em termos de experiências, em termos de oportunidades, somente aquilo que nós somos capazes de lidar. Ou seja, cada um se encontra no lugar certo, do jeito certo, fazendo aquilo que pode. Só que dentro dessa nossa limitação, e aí que entra também esse outro aspecto desse nosso estudo de hoje, o que Deus deseja de cada um de nós, dando esses talentos, é exatamente que nós multipliquemos aquilo que nos foi oferecido. E essa multiplicação vem do quê? Da nossa iniciativa, não da nossa inércia. Porque se nós recebemos, bom, você tinha a habilidade de fazer tal coisa, então você fez somente aquilo que era possível fazer, aquilo que você achava que era possível. Trabalhei ali um pouquinho, mantive a minha família, arrumei meu emprego. Tá, mas e o resto? Você não tinha oportunidade de fazer mais? Eu me recordo que conversando com uma colega, a gente falava um detalhe importante, que é impressionante como as pessoas, no mundo de hoje, quando vivem uma condição feliz, quanto mais felizes elas são, maior é o desperdício que elas têm. Isso ficou assim uma ideia meio intrigante, e a gente começou a conversar um pouco mais para poder esclarecer essa ideia. Olá, Miriam. Bom dia, Fletcher. Começamos então a conversar. E a gente pensa o seguinte, que quando você passa por uma dificuldade, você se torna mais solidário. Quando você é privado de alguma liberdade, privado de alguma coisa, você aprende a valorizar o pouco que você conseguiu conquistar, ou o pouco que você tem. Já quando você tem aquela fartura toda, você não tem essa preocupação. E a gente tem falado aqui também sobre a questão do mal rico, ou aquele que pode ser o mal pobre. Então, se você tem fartura, você até se solidariza com aquele que tem pouco. Mas você faz uma solidariedade, lembrando também uma outra parábola importante, que é o óbolo da viúva, que você oferece aquilo que sobra, não aquilo que depende do seu sacrifício. Percebem o sentido dessa ideia? Que o conforto para nós, ele acaba trazendo acomodação. O desconforto nos traz uma mobilização, uma ação. Dentro do campo moral e dentro do campo material, a gente percebe exatamente isso. Mas muito mais, obviamente, no campo material. A nossa vida é confortável, está tudo tranquilo, então eu posso colocar minha cabeça no travesseiro e descansar tranquilamente. Você descansa tranquilamente porque a sua vida está tranquila. Mas fora dali você percebe que outros muitas vezes passam por situações difíceis, seja no campo moral, seja no campo material, mas aquele eu não tenho nada com isso prevalece. Já quando nós vivemos as nossas dificuldades e percebemos que a nossa luta se assemelha à luta de muita gente, nós nos tornamos mais frágeis, mais sensíveis a essas situações paralelas que acontecem à nossa volta. Por isso, então, para muitos de nós chegamos aqui durante a nossa programação reencarnatória e começamos a fazer escolhas de viver situações que nos estimulem o tempo todo a nos mobilizarmos. Seja através de uma dificuldade material, uma dificuldade social, uma dificuldade de relacionamento, é aquela coisa assim, ó, não me deixa ficar parado, não me deixa me acomodar. Fazendo assim uma comparaçãozinha assim, bastante simples, só para ter uma ideia. Não me deixa com as prateleiras da minha casa cheias de comida, porque do contrário eu vou sentar e vou me fartar. Faça com que tenha somente aquilo que eu preciso, para que eu possa continuar trabalhando para conquistar cada vez mais, senão eu vou passar fome. Então a gente opta, muitas vezes, de acordo com a nossa condição evolutiva, a gente opta para viver com o limite daquilo que nós temos. Para que, se por acaso faltar um pouquinho, a gente tenha que correr um pouco mais. E muitas vezes, de acordo com a dificuldade que nós enfrentamos, dentro dessas nossas iniciativas, a gente escolhe sacrifícios que muitas vezes são dolorosos. Eu preciso estar ocupado, eu preciso ser mobilizado. Porque do contrário eu vou ficar movimentado pela inércia, quer dizer, eu deixo a vida me levar. Mas não sou eu que levo a vida. Aliás, a maioria de nós opta por isso. Ter uma condição de existência esperando que a vida leve. Então a vida leva na direção que ela quer, do jeito que ela quer, na velocidade que ela quer. E aí então aquele talento que foi oferecido para nós começa então a ficar estagnado.
é aquele talento enterrado, que quando nós voltamos, a gente pensa assim, bom, você encarnou naquele mundo, com aquelas pessoas, naquela condição, nesse estado, e aí quando você volta para cá, o que você fez exatamente de além daquilo que você precisava ter feito? Foi aquele talento enterrado, então. Mas a desculpa que nós temos é, mas eu podia fazer tão pouco. Eu era muitas vezes tão incapaz de fazer as coisas. E aí, então, através dessa justificativa, a gente pensa assim, mas eu podia fazer tão pouco, por isso que eu fiz pouco. Mas fez pouco onde exatamente? Isso é importante pensarmos sempre na forma como nós vivemos hoje. Mais para frente nós vemos ainda aquela questão depois da cobrança, ou seja, da nossa prestação de contas. E é uma prestação de contas que nós não vamos nos sentar em frente a um contador para começarmos então a apresentar as nossas planilhas de feitos ou desfeitos, né, que nós realizamos aqui no nosso mundo. Na verdade, nós, chegando no mundo espiritual, nós vamos então, e é um processo que a gente não conhece ainda, porque ele é tão profundo, tão complexo, que a gente acaba não compreendendo exatamente como ele se dá. Mas é aquele exame de consciência. Porque cada um faz o seu exame de consciência de acordo com o seu grau de conscientização. Não adianta imaginar que eu vou chegar no mundo espiritual, vou me sentar e chorar por um monte de coisa que eu não fiz. Ou deixei de fazer. Porque eu fiz ou deixei de fazer. Mas, na verdade, nós veremos que muitos espíritos chegam no mundo espiritual e começam a apresentar justificativas. Não, eu fiz isso porque por causa daquela situação, ou eu não fiz por causa daquilo tudo, mas a gente não se preocupa com os resultados morais daquilo tudo que nós vivemos. Tem até um filme interessante, que é aquele que eu sempre cito para vocês, né, que ele é chamado A Cidade do Julgamento, ou num título traduzido, né, O Passaporte no Além. Aí mostra ali, né, um casal que se conhece numa suposta cidade espiritual, que chama Cidade do Julgamento, em que eles então serão julgados por aquilo que eles viveram. Uma era mãe de família, o outro era um publicitário. E aí então eles vão ser levados, né, para uma pequena sala onde cenas de suas vidas começam a ser mostradas. E aí então eles começam a ser julgados, né, por um promotor e defendidos por um advogado, enquanto que os juízes fazem ali a sua análise. E aí então começa a apresentar, desde a infância de um jovem, né, que ele era assim meio covarde, ele era assim meio acomodado. E aí quando ele era criança, mostra uma cena em que ele poderia ter reagido a uma agressão que ele viria a sofrer. Aí foi mostrado, ele falou assim, mas eu sou contra a violência, por isso que eu não reagi. Fazendo aquela carinha de coitado, né? Mas aí a promotora do filme, que era um espírito, né, uma mulher muito severa, ela falava assim, mas a questão não é a violência, foi a sua falta de atitude. Aí depois, mais para frente, foi uma questão de uma iniciativa dentro de um investimento financeiro, que ele poderia ter investido, né, que falava até do Yahoo na época, que era uma empresa nascente, né, falava assim, olha, um colega seu que tinha criado aquela empresa, te ofereceu e você não investiu. E depois você perdeu uma grande quantidade de dinheiro. E a resposta dele falou assim, mas eu não sabia que a minha encarnação dependeria da quantidade de dinheiro que eu acumulasse. E a resposta foi a mesma, não é a questão do dinheiro que você investiu ou do dinheiro que você deixou de perder, foi a covardia de você ter tido medo de perder aquilo que você tinha. Então começa a fazer assim uma série de... É uma comédia romântica, né? Mas são várias essas situações que mostram para nós que muitas vezes a gente fica pensando no resultado. O resultado de ser bem sucedido ou mal sucedido. Mas não simplesmente pensarmos nas iniciativas que nós devemos tomar. Na vontade de fazer uma coisa. Olha, no Brasil é chamado o Passaporte do Além. Mas dá uma olhadinha, é com a Meryl Streep. Meryl Streep e... Mas a Cidade do Julgamento, alguma coisa, o Fletcher. Cidade de Julgamento... Depois eu até passo para vocês, eu posto depois. Porque ele tem um nome em inglês que eu não estou me recordando agora. Então, assim,
O detalhe, Cindizinha, que a gente viu que é complicado sim para nós, porque a gente sempre espera assim que, dentro dessa felicidade material que nós temos hoje, o que nós planejamos? Não, você tem que nascer, você tem que estudar, aí você faz a sua faculdade, ao mesmo tempo você começa a namorar, aí você casa, tem filhos, você arruma um bom emprego, se torna um funcionário bem-sucedido, no fim da sua vida você tem ali os seus netinhos em volta, comendo aquela ceia de Natal com uma boa aposentadoria. Aí você chega no mundo espiritual e fala assim, eu fui um espírito bem-sucedido. Diferentemente daquele espírito, muitas vezes, que vem numa condição de miséria, tendo que suportar todas as dificuldades, e a gente acha que o bem-sucedido é aquele que desencarnou no final da sua vida com uma boa aposentadoria. E a gente não vê a luta moral que aquele que viveu a miséria, ou aquele que passou por privações das mais variadas ordens, acabou enfrentando. A gente acha, por exemplo, que somente os europeus, ou o pessoal do hemisfério norte, ou o pessoal que vive assim numa vida num país mais elevado, somente esses espíritos chegam felizes no mundo espiritual. Aqueles que são refugiados, aqueles que nascem na África, são os miseráveis coitadinhos. Mas o que vale para nós é exatamente isso. Como eu falei para vocês, e isso a gente já estudou também, naquela colocação da Condessa Paula, quando ela fala assim que a prova da riqueza, que a gente pode interpretar isso como sendo a prova do conforto, essa prova do conforto para nós ela é muito perigosa. Porque o conforto a gente encosta e fica. Se eu te colocar sentada num banquinho duro, sem encosto, aqueles baixinhos que tem que ficar curvado, as suas costas vão ficar o tempo todo incomodando. Embaixo os seus músculos vão começar a sentir. E você vai ficar se mexendo o tempo todo, querendo levantar, mudando de posição. Agora, se eu te dou aquele sofazinho confortável, que tem aqueles pezinhos que levantam, e depois você encosta e fica ali, você não levanta mais. Então a gente acha sempre que aquele que viveu bem sucedido, satisfazendo os seus caprichos, as suas ambições, muitas vezes fechando a sua vida, a sua visão, de um modo muito egoísta, ele viveu sim, não, eu tive uma vida digna, eu fui uma pessoa honesta, eu trabalhei, eu tive a minha família. Aí tá, aí ele chega depois na hora da sua revisão de consciência, e a consciência vai dizer assim, mas você não fez nada mais do que eu esperava que você fizesse. Que você fosse honesto, você saiu daqui com princípios honestos. Você tinha capacidade, você fez tudo isso. Me decepcionaria se você se tornasse desonesto, se tornasse um corrupto. Mas ser aquilo que se esperava de você, você foi. Mas o que mais você fez além disso? Você viu alguma coisa além da sua própria vida? Você viu alguma coisa que gira em torno não apenas do seu umbigo? Você chegou a se doar em vez de você construir o seu patrimônio? É aí que a gente começa a analisar então a questão moral da nossa existência. Por isso que a gente fala que não existe apenas o mal rico ou o mal pobre. O que existe, na verdade, é aquele que, dentro das suas próprias condições, de fartura ou de dificuldade, conseguiu fazer algo mais além daquilo que tinha se comprometido a fazer. Porque você pode ter o bom rico, que é aquele que sabe aproveitar a sua capacidade e o seu patrimônio, para poder gerar empregos, para poder dividir as suas riquezas, para proporcionar para o outro aquilo que ele pode fazer. Como você tem também o bom pobre, que é aquele que veio, em sua programação reencarnatória, viver essas privações, e mesmo assim ele foi solidário, ele foi honesto. Não tem um rico que é corrupto, não tem um pobre que é ladrão. Você tem um rico que é um bom administrador, e você tem um pobre que é generoso. Então, quer dizer, tudo para nós gira em torno desse campo moral. E esse bem-sucedido, né, Andréia? Ele acaba sendo exatamente essa visão materialista. Que hoje, essa doutrina da prosperidade que fala para nós que Deus vai te dar isso, que você vai conquistar aquilo, a gente começa a inverter tudo. E por isso que eu falei no início para vocês. Que aquela ideia que hoje as escolas religiosas oferecem para nós é uma visão equivocada. As escolas não estão cumprindo bem o seu papel porque nem elas entenderam qual é o seu real papel. Elas acreditaram que elas chegaram aqui para impor uma visão divina, uma visão teológica, em que elas são as donas da verdade. Sendo que, na verdade, elas não vieram para prender, para aprisionar, elas vieram para libertar. Então nós vamos sendo educados dessa forma. O que vale é você frequentar, é você cumprir, é você conquistar. E não você ser algo diferente. Então a gente vê que, fazendo uma análise disso tudo, claro que eu estou generalizando, mas seria muito mais efetiva
a nossa vida se nós tivéssemos realmente uma educação espiritual. Não uma educação religiosa, uma educação espiritual. Porque a função das escolas religiosas é educar o espírito. E não fazer com que os espíritos se tornem religiosos de acordo com a sua visão. E é por isso que nós temos hoje os preconceitos, por isso que hoje nós temos todas essas divisões. Então não importa também para nós a escola que nós frequentemos, mas importa é o que nós somos e o que nós fazemos com aquela lição que foi apresentada. Ainda que seja uma lição limitada, uma lição muitas vezes até um pouco falha, equivocada, mas o que vale para nós é, se nós tivermos a capacidade de perceber a essência daquilo que foi ensinado e soubermos aplicar isso na nossa vida, certamente nós colheremos frutos preciosos. Então nós vimos aqui, rapidinho aqui, deixa eu pegar, só um instantinho, tá, obrigado Cindizinha. Aqui nós tivemos então 3 pontos importantes que nós tiramos desse estudo. E 3 porque falamos apenas desses aspectos, mas certamente nós poderíamos aproveitar muito mais. Até mesmo no nosso estudo anterior, do nosso Evangelho no Lar, deixa eu pegar rapidamente aqui. Só um instantinho, que é o texto número... que eu vou ler para vocês aqui de novo, porque mostra exatamente isso. Nós estudamos o Na Esfera Íntima, que é o texto número 130. Deixa eu pegar rapidamente aqui esse nosso texto, porque ele vai se encaixar agora perfeitamente naquilo que nós estudamos. Só um instantinho. Então vamos lá, Na Esfera Íntima. É uma passagem aqui de uma das cartas de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Ela diz assim: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispensadores da multiforme graça de Deus. E a mensagem diz assim, para a gente recapitular. A vida é máquina divina da qual todos os seres são peças importantes, e a cooperação é fator essencial na produção da harmonia e do bem para todos. Nada existe sem significação. Ninguém é inútil. Cada criatura recebeu determinado talento da providência divina para servir no mundo e para receber do mundo o salário da elevação. Velho ou moço, com saúde do corpo ou sem ela, recorda que é necessário movimentar o dom que recebeste do Senhor para avançares na direção da grande luz. Ninguém é tão pobre que nada possa dar de si mesmo. O próprio paralítico, atado ao catre da enfermidade, pode fornecer aos outros a paciência e a calma, em forma de paz e resignação. Não esqueças, pois, o trabalho que o céu te conferiu e foge à preocupação de interferir na tarefa do próximo a pretexto de julgar. Quem cumpre o dever que lhe é próprio, age naturalmente a benefício do equilíbrio geral. Muitas vezes, acreditando fazer mais corretamente que os outros o serviço que lhe compete, não somos senão agentes de desarmonia e perturbação. Onde estivermos, atendamos com diligência e nobreza à missão que a vida nos oferece. Lembra-te de que as horas são as mesmas para todos, e de que o tempo é o nosso silencioso e inflexível julgador. Ontem, hoje e amanhã são 3 fases do caminho único. Todo dia é a ocasião de semear e colher. Observemos assim a tarefa que nos cabe e recordemos a palavra do Evangelho. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispensadores da multiforme graça de Deus, para que a graça de Deus nos enriqueça de novas graças. Então isso mostra para nós exatamente essas oportunidades que chegam para nós, tudo aquilo que foi colocado na nossa bagagem quando da nossa reencarnação, para que fizéssemos aquilo que era importante e muito mais, dentro das nossas possibilidades. E aí eu trouxe para vocês, inclusive nós comentamos sobre isso, aliás eu já aproveito e já faço a correção, porque eu comentei com vocês daquela música que é cantada num desenho animado, necessário, somente o necessário, o extraordinário é demais. Eu falei ali do Rei Leão, mas na verdade era do Mowgli, o menino lobo, que mostra ali o Balu
cantando essa música de viver aquele conforto da selva, não fazer mais do que o necessário, né? Embora, né? Isso, Balu. Embora no filme Rei Leão, também nós temos ali, né, o Simba e o Timão, aqueles dois animais que também, que era ali uma doninha e um javali, se eu não me engano. Eles também falavam, né, acho que como é que chama a música? É Hakuna Matata, uma coisa mais ou menos assim. E aí então a música também gira em torno disso, né? Viver o conforto, viver a maravilha da vida tranquila, da vida folgada. E então eu trouxe, né? Hakuna Matata, isso mesmo, obrigado, Cindizinho. Então nessa mensagem, nesses dois desenhos, nós temos exatamente essa visão de vida que nós temos. É os 130 Hermes. Então nós temos essa visão da vida assim, olha, você veio para fazer o necessário, somente o necessário. E não mais do que o necessário. Sendo que as habilidades que nós temos, os talentos, misturados e motivados pela nossa vontade, impulsionados pela nossa vontade, é capaz de grandes realizações. E nós... eu já vi, viu, André? Há muito tempo, mas eu já vi. Quando era assim aquela propaganda, aquela coisa toda, né? Mas aí o tempo vai mudando, a gente sai do Rei Leão, começa a ver filme de zumbis, aquela coisa assim já fica diferente, né? Os seus problemas você deve esquecer, isso é viver e aprender, né? Então assim, a gente vê que, para nós principalmente, claro que cada um tem o seu tempo. Mas para nós que temos oportunidade, e como Emmanuel sempre reforça, que nós somos aprendizes do Evangelho, e de fato, nós somos agora aprendizes do Evangelho, e não aprendizes de uma crença, não aprendizes de uma religião. Nós não estamos aprendendo dogmas, nós não estamos aprendendo uma filosofia específica daquela crença, nós estamos aprendendo o Evangelho, no seu sentido mais puro, no seu sentido mais verdadeiro. E isso faz com que nós hoje consigamos ver o mundo à nossa volta de um modo diferenciado. E não apenas, lembrando sempre também que não é apenas na questão de você participar de um grande trabalho, mas é você viver no seu dia a dia, pensando, falando e agindo, tentando promover um mundo melhor, porque você tem essa compreensão, porque nós temos essa compreensão, de que nós podemos fazer a diferença para transformar o nosso mundo. Ainda que seja o nosso mundo mais íntimo. Aquele mundo que gira em torno de nós. Na nossa casa, na nossa família, nos nossos amigos. Esse pouco que nós fazemos, que nós achamos que é pouco, na verdade ele é muito quando somado a tudo aquilo que outros aprendizes do Evangelho, de todas as crenças, porque nós temos aqueles que frequentam a religião, mas entendem a mensagem do Evangelho. Temos aqueles que frequentam outras religiões, que não têm contato com o Evangelho propriamente dito, mas têm contato com a mesma mensagem transmitida através de outras obras. E vivem isso no seu dia a dia. E aí vamos dizer assim, mas eu não vou conseguir ser um grande ícone, uma grande referência moral do nosso mundo. Não precisamos, nós não recebemos 5 talentos. Muitas vezes nós recebemos apenas 2 talentos, porque a nossa capacidade era de lidar com esses 2 talentos. Algumas vezes nós recebemos apenas 1 talento, para que nós possamos, com esse pouco que nós somos capazes de fazer o muito compatível com esse pouco. Se eu recebo 1 e eu trago 1,5, já é muita coisa. E dentro desse campo moral, a gentileza gera gentileza. Disseminar o amor faz o amor voltar. Lembrando sempre aquela mensagem que eu adoro, que diz assim que fiquemos muito atentos naquilo que a gente faz, daquilo que nós fazemos, porque muitas vezes nós somos o único evangelho que uma pessoa pode ler. Porque ela não acredita na religião, mas ela vê em nós a expressão daquele evangelho, daquela mensagem. Se nós abraçamos o cristianismo como sendo para nós ali a nossa base moral, para muitos nós somos aqueles que fazem a propaganda dessa mensagem através do próprio exemplo. Então aí sim nós nos colocamos como multiplicadores, nós somos como divulgadores, nós somos os trabalhadores da última hora. Isso é fundamental. O Hermes lembrou ali também a mensagem do Evangelho, né, diante da multidão fatigada e faminta. Jesus recomenda aos apóstolos, né, dai-lhes voz de comer. Ou seja, dentro desse campo moral, quantas pessoas estão famintas e sedentas de receber um conforto, de sentir a presença desse amor, que todo mundo espera, mas ninguém consegue alcançar num mundo como o nosso.
essa felicidade, esse amor, ele se traduzirá através das nossas iniciativas. Então nós viemos aqui para cumprir as nossas provas e expiações. Se nós voltarmos com as nossas provas e expiações cumpridas, parabéns, valeu, você é um cara que conseguiu fazer aquilo que você se propôs. Mas o que mais você fez? Então podemos aproveitar isso o máximo possível. Aproveitar isso da melhor forma possível. Para fazer com que a nossa vida seja muito mais proveitosa, não para o mundo. Porque, na verdade, a gente lembra sempre que muitas das nossas ações, elas são anônimas. Para muita gente que acaba se beneficiando, mas a gente não sabe quem é, a gente não sabe quem foi. Ou, ao contrário, muitas pessoas são prejudicadas por uma ação nossa que muitas vezes nós nem sabemos quem ela é. Mas o que importa não é quem recebeu de positivo ou de negativo, mas o que nós fizemos de positivo e negativo. Porque quando se fala assim que aquele que pratica a caridade é aquele que mais se beneficia, isso é uma absoluta verdade. Porque quando nós fazemos a caridade por uma iniciativa nossa, movimentando aquele amor que existe dentro de nós, somos nós que vamos sentir esse amor. E é esse amor que vai nos envolver e nos fortalecer. Aqueles que vão receber esse amor, receberão como consequência natural. Quando nós falamos assim, aliás, o próprio Jesus disse isso, deixai brilhar a vossa luz. Na verdade, quando nós deixamos a nossa luz, outras pessoas à nossa volta podem até começar a ver com mais facilidade no escuro que elas vivem. A nossa luz pode mostrar para as pessoas direções, mas na verdade o fato de nós gerarmos a nossa própria luz vai fazer com que ela nos ilumine interiormente. Então, para onde a luz vai irradiar, quantas pessoas estão próximas, não importa. O que importa é que nós fazemos a diferença para nós mesmos. Nós somos melhores do que nós poderíamos ser. E isso é fundamental para todos nós. Então, pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje, né? Vou passar para a Andréia, que vai fazer o encerramento para nós. E daqui a pouquinho, então, a gente volta para concluir aqui o nosso, para dar os recadinhos, né? Então, lembremos sempre dessa mensagem. A parábola dos talentos, né? Pensemos sempre naquilo que eu faço. Eu me recordo de uma mensagem que eu publiquei, de uma senhora que tinha... que ela, se eu não me engano, ela era inglesa ou irlandesa. Ela morava ali no Reino Unido, naquela região. E ela era uma senhora já de 90 anos. E ela passava o dia dela tricotando sapatinhos de bebê. E roupinhas de bebê também. E ela depois fazia doações para uma instituição de caridade. E a gente pensa assim, você chega aos 90 anos da sua vida, você sabe fazer alguma coisa, você tem tempo para isso, importante a gente considerar também. E aí então a pergunta é, o que você faz com tudo isso? Eu gosto muito de pensar que tudo aquilo que é possível nós fazermos, nós temos 3 elementos que eu não dispenso. Primeiro, nós temos que ter a capacidade para isso, para fazer alguma coisa. Depois nós temos que ter a disponibilidade para fazer alguma coisa. E depois nós temos o mais importante, a vontade de fazer. Capacidade, disponibilidade e vontade. É uma somatória, são 3 elementos somados que têm um poder assim transformador que nós não imaginamos. Mesmo que eu não tenha tanta habilidade, mesmo que eu não tenha tanta disponibilidade, e mesmo que eu não tenha, assim, tenha tanta motivação, o pouco que eu tiver já vai conseguir transformar alguma coisa. Então pensemos sempre nisso, do que nós somos capazes de fazer, qual é a nossa disponibilidade e qual é a nossa vontade. A vontade depende de cada um de nós mesmo, não tem jeito. Ou você tem vontade de fazer, ou você não tem vontade de fazer. Para nós, que temos essa proposta de transformação de elevação espiritual, a vontade é fundamental. Por mais que eu saiba, por mais que eu queira, por mais que eu mostre, se eu não tiver vontade, é a mesma coisa que Paulo de Tarso fala para nós. Eu posso falar a língua dos anjos, a língua dos homens, sem amor. Eu nada seria. Então, pessoal, sempre pensar dessa forma que é o mais importante para nós. Passando para André, então, que vai fazer o encerramento para nós. E daqui a pouquinho a gente volta para dar os recadinhos para vocês. Beijo, André. Vamos lá.